Oi, gente, no vídeo de hoje vocês vão me assistir pintando enquanto eu converso sobre vocês. Como é que eu faço para criar as minhas pinturas sem precisar copiar? Então, eu sei que tem muita gente por aí que já atingiu um nível satisfatório com a habilidade de desenho e pintura, só que não consegue criar nada de cabeça própria. Ou você fica preso a pegar uma referência e copiar ela do zero, exatamente como é, ou então você copia o desenho de outras pessoas. Isso para um artista, a longo prazo não é nada satisfatório, porque você pensa, nossa, eu não consigo criar se eu não tiver algo para me basear, algo para copiar, assim, entre aspas. O primeiro passo que você tem que fazer é primeiro evoluir na sua técnica, né? Nisso que eu digo de evoluir na sua técnica, é você estudar linha, estudar anatomia, porque não vai ter como você conseguir criar um desenho uma pintura que você vai olhar e que você vai achar legal, se você ainda não conhece as coisas do desenho, não sabe por onde começar. E, gente, assim, sem querer me gabar, mas meu canal é exatamente o tipo de canal que eu gostaria de ter encontrado quando eu tava desenhando, porque eu ficava muito perdida e começava de qualquer lugar. Mas se você olhar a minha playlist do ABC da Pintora e ir assistindo os vídeos e ir aprendendo aos pouquinhos, você vai conseguir chegar, assim, um caminho muito mais fácil de por onde eu cheguei na hora de você estudar os desenhos. Além de que eu tenho muito tutorial aqui que pode te ajudar bastante. Depois que você já tem um nível legal de técnica, eu diria que você precisa adquirir uma bagagem, assim, de umas referências visuais, digamos assim. Com isso eu quero dizer, você tem que estar acostumado a ver desenhos, a ver pinturas que são criativas, que fogem, assim, do óbvio. Então, não menosprezando retratos e artes realistas, mas você fugir de ficar vendo, sabe, só pintura de rosto e de frente o tempo todo, e você ir pro Pinterest, você ir pro Instagram, e você seguir perfis, você salvar imagens de obras que são realmente criativas, sabe, que fogem da caixinha que você pensa, ah, tudo bem, isso aqui pode ser só uma flor, mas olha a composição, mas olha a paleta de cores, como que é diferente. Você se habituar a ver diversos tipos de arte, você seguir canais, você acompanhar pessoas que têm traçados diferentes, sabe? Porque você vai acumulando uma memória visual de coisas interessantes que você já viu, que você pode acabar trazendo para sua arte depois, que pode acabar servindo como inspiração para você. Então, depois de um tempo, você vai ver que a criação ela vai ser meio que automática. Eu coloquei desmistificar a inspiração. O que isso significa? A gente cria um estigma muito grande no que significa ser um artista e no que significa realmente ter inspiração, de onde vem a inspiração e o que é isso. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a inspiração não é algo que surge do nada e paira na sua cabeça e te faz criar uma obra, assim, genial. Claro que acontece, assim como aconteceu com o Newton, dele estar sentado debaixo de uma macieira cai, a maçã cair e ele descobrir a gravidade. Mas, tipo, isso que aconteceu com o Newton, por exemplo, foi uma exceção, por isso que ele se tornou tão famoso. Porque a maior parte das descobertas científicas, elas foram feitas aos pouquinhos, como aconteceu com Mendel. Mendel trabalhou durante décadas nas ervilhas dele para que ele pudesse vir com os princípios da genética. E assim é como os artistas. Poucas vezes vão ser as que você tem um estalo, como aconteceu com Mutt, que pintou o grito depois de um passeio que ele teve com os amigos e se imaginou gritando numa ponte enquanto o céu abria. Mas muitos vão ser como o trabalho de Michelangelo na Capela Sistina, em que ele trabalhou arduamente nisso durante anos e anos e anos e anos, e refez algumas partes até chegar no resultado que ele queria. Então, a inspiração dificilmente vai ser essa luz que se acende do nada e te dá uma ideia incrível, mas ela vai ser algo que você trabalha diariamente enquanto você se expõe a várias referências, a vários outros trabalhos artísticos e você vai aos poucos entrando naquele universo e vai aprendendo a usar o que você vê ao seu favor. E também é interessante falar das referências e do que significa inspiração no sentido de você se inspirar em outra obra para criar. Aqui, como dá para vocês verem, eu usei essas três referências para construir a minha pintura, só que dá para vocês notarem que, mesmo tendo usado essas imagens de referência, o resultado final não ficou parecendo uma cópia de nenhuma delas.
A que você mais encontra semelhança é a da lua, porque eu segui exatamente o mesmo formato, porque é uma lua minguante. Mas mesmo eu tendo olhado para aquilo e me baseado para criar, eu não estava copiando. E é isso que acho que muita gente às vezes confunde, né? Do até quando é inspiração e quando começa a ser cópia. Eu acho que é cópia quando você pega tudo aquilo sem você tá adicionando coisas novas, sem você tá mudando. Você pegar algo que já tá pronto e meramente reproduzir. Isso sim é uma cópia. Agora, você olhar aquilo para se basear uma referência. Como, por exemplo, eu olhei a cor do cabelo da moça para criar esse tom de ruivo que eu gosto. Eu olhei a posição da mão para conseguir desenhar uma parecida. Mas mesmo assim eu fiz mudanças e não foi uma cópia, foi realmente uma criação. Só que é difícil para a gente criar uma imagem do zero. Não é assim que o nosso cérebro funciona. Nosso cérebro funciona como uma galeria de imagens. E toda vez que você precisa de algo novo, na verdade você vai revisitar suas memórias. E a partir das suas memórias que você vai, né, fazer um mix e criar uma coisa nova. E para mim, esse é o melhor jeito de usar as referências. Não você copiando elas tudinho do jeito como é, mas você usando elas realmente como referências para criar um trabalho que é só seu, que é único. Usar uma referência não é você fazer uma cópia, no sentido de você pegar um trabalho de outro artista e, nossa, fazer igual. Isso sim, para mim, eu considero cópia. Porém, eu acho que tem muito mais valor artístico quando você usa a referência do jeito como eu usei para criar algo que é só seu, do que quando você pega uma foto de uma pessoa, de uma paisagem e você faz igualzinho do jeito como tá, sabe? E eu acho que eu até me sinto mais satisfeita quando eu consigo criar algo do que quando eu tenho que ficar olhando para a imagem para fazer igual. E depois de muito tempo só pintando com referência, fazendo igual para conseguir aprender realismo, eu percebi que eu não tava mais conseguindo criar do zero. Foi quando eu me preocupei e tentei voltar a criar como eu criava antes, que era desse jeito. E, gente, é um exercício muito legal. Se vocês não conseguem ter uma ideia do zero, tipo, tudo bem que eu já expliquei pra vocês que as ideias não vêm exatamente do zero, mas se você não tem uma ideia assim própria do que fazer, eu sugiro que você selecione algumas imagens e que você tente criar em cima disso. O que eu fiz foi primeiro eu pensei em como eu queria minha pintura e depois, conforme eu desenhava, eu fui indo atrás das imagens que eu precisava como referência. Eu já comecei sabendo o que eu queria uma bruxa e atrás dela teria uma lua. Inicialmente era um eclipse, mas depois eu decidi que ia ser só uma lua para não ficar muita informação. Então, gente, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tanto quanto eu gostei de gravar. E me siga no Instagram. Se você quiser comprar uma das minhas pinturas, é só mandar uma DM.